Muito boa tarde, gente, mais uma vez a todos. Agradecer ao William por essa recepção tão carinhosa, a todos os trabalhadores da Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte e seus frequentadores, a todos que nos acompanham nesse momento pelos laços invisíveis da internet, para se unirem conosco nessas vibrações, nessas reflexões salutares sobre um tema tão oportuno: família, desafios e soluções. Que esta seja uma tarde frutuosa, em que à luz do Evangelho nós vamos buscar alguns itens para poder reflexionar juntos, fazendo votos que essas palavras se traduzam em encorajamento e bom ânimo para os desafios que a gente precisa empreender. Na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele faz uma coletânea de reflexões muito pertinentes para os desafios que a gente precisa enfrentar no nosso processo reencarnatório. E dentre eles, no capítulo de número 12, nosso venerando instrutor reserva algumas páginas para reflexionar sobre o tema família. E uma das primeiras coisas que ele vai dizer é que a família consanguínea, aquela na qual nós renascemos no corpo, que nos emprestou essa vestidura carnal, instrumento de provas, de missões, de expiações, é entre os homens apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Essa frase curta, ela é muito profunda nas suas interpretações, nas suas acepções. Emmanuel é categórico ao dizer não apenas que a família consanguínea não está incorreta, equivocada, que Deus não erra de endereço. Ela é a justa medida para os desafios que a gente vai precisar empreender. Ela nos fornece elementos de trabalho. Ela fornece a oportunidade de reajuste nas lutas redentoras. Muitas vezes ela é também fonte de sofrimentos, outras fontes de alegrias, em que a gente recolhe no seio familiar, às vezes, por mérito, a convivência entre aqueles com quem nós nos afeiçoamos, nos afinizamos e que nos nutrimos também psiquicamente para nos sentirmos mais fortalecidos. Família pode ser desagregador e, portanto, um fator provacional, mas também pode ser suporte, arrimo para as lutas necessárias. Mas mais importante do que todos esses elementos, que com certeza a gente ou já sabia ou já tinha intuição de que era assim, família deve servir para alguma coisa e deve ter lá sua serventia, Emmanuel vai falar algo mais profundo. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Isso significa que, com todo o respeito que nós temos às terapias, por exemplo, de vidas passadas, em que por vezes através de regressões, o profissional conduz o paciente a cenas do passado, para quem sabe assim evocar conflitos e resolvê-los, cenas traumáticas, né, que deve ser conduzido com muito cuidado e profissionalismo, né, como bem a gente pode imaginar, com todo o respeito que a gente tem a todas essas terapias. Se nós quisermos saber de uma forma categórica e prática quais são os nossos pendores, as nossas más inclinações, os pontos de reajuste a que nós estamos sendo convocados nessa reencarnação para reparar. Quais são os chamados ou convocações do Cristo para a construção desse reino de Deus interior? É só a gente olhar para a família. Ali está os convites iluminativos para que a gente possa agora abraçar e seguir adiante com responsabilidade, com carinho, com paciência, com beneficência e com caridade. Então, não precisa recorrer ao que fomos em vidas pregressas. Temos na família o espelho ou a imagem
das lições que ainda estão em vias de aprender. Aí a gente pode pensar, certo, mas na prática, como é que isso se dá? Vamos supor que eu tenha renascido numa família a qual estão presentes desde a mais tenra infância muitos conflitos, um ambiente que por vezes me pareceu hostil, tumultuado, que as pessoas discutem e que tem uma grande necessidade de um elemento externo para poder neutralizar aquelas situações de tensão, trazer um pouco mais de leveza, de serenidade, de lucidez. Estou diante, portanto, de uma lição muito difícil para que eu possa aprender. A lição da paciência, da resignação, da obediência, da pacificidade, do discernimento, porque o ambiente tumultuado me inspira outros tipos de emoções humanas. E como nós estamos num estado de imperfeição, nós estamos muitas vezes com um pé muito mais próximo da confusão do que propriamente da pacificação interior. Então, aquele ambiente nos convida a reflexionar quais motivações podem estar por trás de tantos conflitos e sermos nós, antes de receber, os primeiros a dar compreensão, entendimento e carinho. Isso, de modo algum, é uma apologia para o adoecimento e para a permanência em situações que nos sejam tóxicas, difíceis e que causem ou agravem em nós sofrimento psíquico. Mas, pressupondo que a família é um berço de uma escola iluminativa que mais tarde a gente vai expandir para fora da porta de casa, ali a gente tem um verdadeiro celeiro de bênçãos. São como pedras rústicas, ainda encarquilhadas com uma série de impurezas que são postas na bateia. E nós, como garimpeiro, estamos tentando separar as impurezas das pedras preciosas. Ao mesmo tempo que nós somos essas pedras cheias de impurezas e os entes da nossa família também, nós também somos o próprio garimpeiro. E esse trabalho requer muita maleabilidade, flexibilidade, atenção, experiência. E é essa experiência que está sendo trazida através daquela dinâmica relacional num círculo tão estreito como é o círculo familiar. Então eu olho para o outro, segundo o que Emmanuel está dizendo, e eu vejo a mim mesma. É assim que acontece no contexto familiar. E isso não deve me servir como culpa, tá vendo? Se eu tivesse sido melhor nas minhas reencarnações passadas, talvez hoje eu não precisasse reclamar tanto da família que tenho. Ou não deve nos servir para que a gente reforce uma postura vitimista. Meu Deus, não tenho nenhuma identificação com ninguém dessa família e definitivamente sei que isso é impossível, mas eu acho que Deus bobeou aqui no meu caso porque eu não tenho nada, absolutamente nada a aprender. Não me identifico com nenhum deles. Sempre teremos. A grande questão é que, por vezes, há uma resistência muito grande que a gente precisa se infiltrar nela para poder apreciar a mensagem subliminar que Deus nos envia através desses que podem ser parentes difíceis, que muitas vezes não nos suscitam amor, mas que é justamente por conta dessa condição que nos convidam a esse exercício de renúncia, de abnegação, de coragem, do silenciamento das ofensas, muitas vezes do amor aos nossos adversários, que nem são os adversários externos, mas os adversários internos que a gente não aceita, que a gente não compreende, que a gente briga conosco mesmos e acaba isso ressomando do lado de fora. O instrutor ainda vai adicionar, certo aqui, que quando a gente fala que a família, né, o centro essencial dos nossos reflexos, não estamos incluindo os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação
de que se faziam intérpretes. Vou dar 2 exemplos que estão previstos na literatura mediúnica, que assim que eu li essa passagem, logo me veio à mente. Estevão, primeiro mártir do cristianismo primitivo, grafado na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel vai narrá-lo como um jovem por volta dos seus 20 e poucos anos, 23 anos, que era dedicado apenas à honra, ao dever, com uma vida completamente direcionada para o lar. Perdeu a mãe muito cedo, tinha uma irmã, Abigail, né, mais nova do que ele com 23, ela por volta dos 18, e um pai que enviuvara, Jochebed. E desde muito cedo, Estevão consolidava um caráter modelado de um modo irrepreensível, né? Um moço dedicado que utilizava toda a sua força, todo o seu trabalho para construções edificantes que não era dado aos costumes dissolventes, digamos assim, da sociedade da sua época, né? Na cidade de Corinto, e que tinha uma capacidade extrema de se submeter aos desígnios divinos, ainda que não os conhecesse, de ser obediente e resignado, né? Um outro exemplo que também nos salta aos olhos quando Emmanuel vai falar sobre essas exceções de espíritos mais amadurecidos do ponto de vista do senso moral, é o exemplo de Alcione, na obra Renúncia, também pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ela decide retornar ao planeta Terra para uma missão em família. Missão porque ela já não precisava retornar à Terra para estar em nenhum expediente de prova ou expiação. Ela já poderia, né, ter para si um planejamento em outros orbes, cuidar de outros trabalhos, mas ela decide retornar e, na época, o seu mentor espiritual adverte: Alcione, você ainda não está completamente indene, né? As sensações do mundo, você não está completamente indiferente a elas. Você vai reencontrar afetos antigos que podem mobilizar certos sentimentos que ainda se encontram em você, e você ainda pode falir, você ainda pode falhar, mas é justamente movida pela esperança de talvez contribuir um pouco mais por esses familiares que ficaram na retaguarda, para colaborar com esse processo de adiantamento deles, que ela volta, ou seja, por amor. E quando ela renasce no corpo, desde menina, né, são observáveis, é interessante isso, desde a infância, a singeleza, a docilidade, a pacificidade, cada palavra, né, nenhuma palavra ociosa, cada palavra perfeita no seu entendimento, profunda nas suas acepções, o profundo amor ao Evangelho, né, e a sagacidade da interpretação das letras sagradas. Então, tirando essas exceções, a gente percebe que a grande maioria de nós estamos numa experiência familiar para enfrentar desafios. E para chegar às soluções para esses desafios, a gente vai precisar recorrer àquilo que o Cristo veio nos ensinar. Então, a primeira referência que eu trago é do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 1 a 4. Ele vai dizer: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. É interessante essas palavras de Paulo. A carta aos Efésios é uma carta revestida de muito amor, de muita amabilidade, de muita doçura, né? E especial para essas interpretações nossas com respeito à família, Paulo começa falando da necessidade da obediência, porque isso é justo. A relação de pater-maternidade sobre os filhos é uma relação vertical, uma relação de autoridade. E esse tipo de relação
promove uma hierarquização dentro do ambiente familiar que, por conta da nossa imperfeição, pode dar aso a cenas deploráveis, né, muito tristes, como, por exemplo, o despotismo dentro do lar, a tirania doméstica. Aqueles que estão sob uma função e um encargo divino de orientadores, de aconselhadores, de cuidadores, de espíritos que retornam ao corpo para serem direcionados e bem encaminhados, e que, por vezes, afeiçoado ao poder e ao controle, querem ditar o que o outro, necessariamente submisso, subordinado, deve fazer. É lógico que a educação evangelizadora, ela jamais é permissiva. Então, uma dose de disciplina e de direcionamento é necessário que se tenha. Recordemos que o próprio Senhor Jesus colocou-se como o bom pastor, aquele que orienta, que mostra os caminhos das ovelhas, principalmente que vai atrás das desgarradas para que elas voltem ao aprisco. Mas isso jamais significa tratar aqueles que estão sob os nossos cuidados com arrogância, com prepotência, com violência, como se fossem de nossa propriedade, porque definitivamente não o são. Cada um de nós tem, resguardado por Deus, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, o livre-arbítrio. E é lógico que uma criança, ainda na infância física do corpo, né? Embora enquanto espírito possa ser inclusive mais amadurecida, mais evoluída moralmente do que os seus próprios pais, mas uma criança é sempre uma criança. Ela precisa de orientação. Ela está mais maleável às impressões dos seus influenciadores, pais, cuidadores, familiares, mais tarde professores, vizinhos, né? E outras pessoas que influenciam na sua vida, né? Da família colateral, tios, avós, padrinhos, etc. Então é importante que a gente cuide da nossa infância, porque ela não se autodirige. As crianças, por exemplo, elas não têm percepção de risco, vão começando a constituir esse aprendizado ao longo das experiências. Elas estão construindo, edificando a sua personalidade. Aliás, estamos até o momento da morte, né? Mudando o nosso alguns aspectos do nosso comportamento, conhecendo o nosso caráter e o nosso temperamento e nos modificando pelas experiências em contato com o outro. Então, o ambiente familiar é um ambiente preciso, um ambiente perfeito para esse tipo de educação moral que muitas vezes, de modo negligente e omisso, nós transferimos e terceirizamos para outras instituições ou pessoas, como a escola. Não é papel da escola educar moralmente quem quer que seja, né? É papel do lar e daqueles que estão no exercício dessa função paterna e materna, que sabemos nem sempre são os pais e mães biológicos, né? E a diversidade na estrutura familiar, inclusive, né? Hoje muito presente na nossa sociedade, é excelente sob o ponto de vista do desenvolvimento humano, porque coloca-nos desde o início perante diversidades que a gente vai ver do lado de fora. E se a gente já entende e assimila isso do lado de dentro, dentro do lar, pode nos tornar, inclusive, favorecer que nos tornemos seres humanos mais empáticos, mais compreensivos, cidadãos mais bem postos no mundo. Então, a obediência aos pais, o que nos ensina o Evangelho, por mais que essa função seja exercida de um modo torto, vamos dizer assim, é justa, porque foi conferido por Deus aquela condição. E a gente sabe, à luz da doutrina espírita, que muitas vezes nós participamos das escolhas do nosso gênero de provas. E a estrutura familiar pode estar dentre elas. E muitas vezes não seriam nem os pais que mereceríamos, mas são aqueles indispensáveis para as lições que precisamos empreender. E por isso, a obediência aos pais
É, no fundo, a obediência a um desígnio do Senhor, que embora a gente não consiga devassar, a gente pode, pelo menos, nos esforçar a conseguir, aos poucos, assimilar e aceitar. Então, Paulo também vai recordar de um dos 10 mandamentos, desde a primeira revelação de Moisés. Honra teu pai e a tua mãe. Né? Ele fala que é um mandamento com promessa, a promessa de viver muito tempo sobre a terra. Né? Recordemos que naquele momento histórico da época de Moisés, os judeus buscavam a terra da promissão, uma terra de onde manasse leite e mel, a terra prometida, a terra da frutificação, da prosperidade, da paz, a terra para chamar de nossa. Hoje, nós entendemos talvez que essa terra esteja mais relacionada ao reino divino que o Cristo nos convoca para que a gente possa construir, não em um lugar físico sobre o planeta Terra, porque nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, porque ela, por enquanto, é o ambiente escola mais apropriado às lições que a gente precisa aprender. Mas a gente é do universo, ou quiçá dos universos. Então, a nossa escola é onde a gente se matricula para que a gente tome aulas dentro daqueles assuntos que precisamos para evoluir. Então, essa construção do reino divino, ela não está restrita a um lugar. Ela é uma construção própria, uma construção íntima, com base no desenvolvimento dos nossos próprios valores. E o respeito dentro de uma instituição doméstica, por incrível que pareça, é uma missão muitas vezes invisível, que não está nos holofotes, que não está sendo transmitida ao vivo nas redes sociais, que conta com vários atos de renúncia e de coragem, silenciosos e anônimos, mas que é através destes que a gente vai se matriculando na escola do amor. Nós aprendemos a amar, a começar na nossa família. Não podemos intentar exercitar o amor fraternal, humanitário, para todos aqueles que eu não conheço sequer, se eu não comecei a tentar amar aqueles que eu já conheço, aqueles com os quais eu renasci, aqueles que convivem comigo debaixo do mesmo teto. Essa é a escola primeira. E para que a gente faça essa edificação do reino de Deus de um modo forte, sobre bases firmes, é preciso que a gente leve essa lição muito a sério. E assim como é exigido muito dos filhos, também é dos pais, como diz Paulo. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Né? Não nos parece que Paulo está dizendo, pais, não irritem seus filhos, façam tudo o que eles quiserem, os criem como eles querem. Ele jamais, né, como esse pedagogo tão digno, diria algo como isso, né? Porque nós sabemos que na tarefa educativa a negação é absolutamente necessária. O próprio Senhor nos corrige. Por vezes a gente faz cada pedido estapafúrdio, né? A gente pede em prece, naqueles clamores ardentes, tanta coisa que será péssima para nós. E Deus, com a sua misericórdia infinita, vem assim, ó, pega a nossa petição, né? E rejeita a petição, e a gente fica absolutamente chateado que Deus não fez a nossa vontade. E mais tarde, a gente vai entender e agradecer, Senhor, obrigada por ter me negado, frustrado minhas expectativas, né? Ter feito essa negativa, porque definitivamente foi o melhor para mim e naquela época eu não pude ver. Então, provocar a ira aos filhos, conforme as palavras de Paulo, parece muito mais assim. A educação dos pais e mães em relação aos seus filhos são os filhos que vão ensinar, são os filhos que vão formar os pais nessa educação. O que significa dizer, cada filho terá suas demandas próprias. Não há um modo padrão
para criar do melhor modo possível os filhos. Nós aprendemos na convivência. Se nós formos muito maleáveis, né, sem dar direcionamentos e deixar um filho que tenda mais à preguiça, à inação, à indolência, a gente vai perder esse filho. No entanto, a gente observa que já tem outros filhos, né, outros espíritos que se comportam de um modo bastante ativo, proativo, sem a necessidade de um aguilhão. Não precisa mandar, como a gente diz no popular, né? Ele já vai lá e faz. Vê a necessidade e faz. Outros, a gente precisa de uma dose maior de paciência, de persistência, de disciplina, de insistência. Então, como é que a gente dosa essa medida? Escutando. A escuta aqui no sentido não só de ouvir, mas a escuta no sentido de observar, de deter o olhar, debruçar o olhar sobre aquele que está na condição de filho, sobre aquele também que está na condição de pai, de mãe, de irmão, para adivinhar-lhe as necessidades. Que muitas vezes a gente tem mendigos, a gente se sensibiliza com os mendigos da rua, que nessa época, infelizmente, né, em que a desigualdade social chega a níveis alarmantes, pessoas retornando em faixas cada vez mais dilatadas na pobreza e na miséria extrema, o quanto necessitamos, né, especialmente nesses dias, sobretudo no nosso país, dessa caridade de ordem material. Mas esses mendigos que padecem do opróbrio e da miséria das ruas, em situação de rua, esses mendigos também estão dentro das nossas casas. Os mendigos afetivos, os mendigos de atenção, os mendigos de paciência, os mendigos de compreensão e de carinho. E às vezes a gente tem uma maior facilidade, né, de suprir os de fora, porque com os de fora a gente não se magoa. Podem até reagir agressivamente conosco, né? Serem violentos, inclusive. Mas é rapidinho, né? Eu só vou lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, entregar a sopa, o pão, a cesta de alimentos, o mingau, a banana, seja lá o que for, e volto para casa. E com esse mendigo de dentro, que eu durmo e acordo, né? Me irrito, tenho que comer junto, assistir televisão junto, fazer atividade junto, comemorar aniversário junto, conviver. E é aí que surge mágoa, ressentimento, traição, desentendimento, né? Frustração, negação. Então, o desafio já apresenta em si mesmo a solução. Para eu conviver bem, eu preciso escutar, prestar atenção. O que está por trás dessa violência? Sabe, uma das passagens do Evangelho que eu fico mais admirada da sabedoria do Cristo, dentre todas, né, em que isso nos salta aos olhos, foi quando ele foi preso e ele é levado perante Anás e Caifás e manietado, ou seja, algemado, né, com as mãos presas, sem poder se defender, e ele que era uma criatura extremamente pacífica, né, jamais um gesto de violência foi anotado por quem quer que fosse. Um soldado lhe bate na face. E o Cristo, perante aquela situação humilhante, inusitada, desnecessária, violenta, faz uma pergunta: por que me bateste? Talvez seja essa a pergunta que solucione boa parte dos desafios em família. Por que agiste dessa forma? Não necessariamente direcionado ao outro, porque o outro muitas vezes não tem condição, equilíbrio, estabilidade emocional para responder, nem naquele momento, nem em outro. O outro às vezes constrói para si uma ilusão que é muito difícil dele desvanecer ao contato com a realidade, mas nós que nos propomos abraçar a filosofia moral do Cristo já temos experiência e discernimento suficiente para perguntar e responder essa questão. Por que agiu deste modo? Por que essa repetição? Por que esse padrão? Por que desse jeito? E o que, não nas minhas palavras,
que quase sempre redundarão em frutíferas, se não forem espelhadas no meu comportamento. Mas o que, no meu comportamento, eu posso manifestar como um limite que não deve ser ultrapassado, como um aprendizado para o outro, que muitas vezes a gente quer ensinar, mas a gente se propõe a ensinar, né? Toma esse ar professoral e quer subir no púlpito para ensinar com palavras. Mas na família, as palavras não funcionam tanto. Pelo menos funcionam menos, né? Não é que não é para ter diálogo, pelo amor de Deus. Dialogar sempre. Mas o que eu quero dizer é que na família, a psicosfera, ela é preponderante às palavras. Porque nós respiramos a psicosfera familiar desde que nascemos, desde que começamos a conviver. E o que é essa psicosfera, se não um retrato dos nossos pensamentos, dos nossos padrões mentais, dos nossos hábitos mentais, refletidos, por consequência, no nosso comportamento? É isso que funciona mais em família. A alteração dos nossos padrões mentais, a sintonia com outra coisa, né? Muitas vezes a gente não xinga o outro, mas pensa. Deixa só nas vias do pensamento, mas isso reverbera. Muda o clima psíquico, a dinâmica entre aqueles entes que convivem. E também vai se refletir mais tarde no comportamento. Então é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes o nosso comportamento é a melhor lição, né? E, assim, honrar aos pais, como nos elucida o Evangelho, especialmente no capítulo 14, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, pressupõe, sobretudo, essa piedade filial. Compreender a fragilidade moral, ver os nossos pais na condição de filhos como irmãos, irmãos em espírito, irmãos sob a paternidade divina. Isso não significa quebrar essa autoridade que eles têm por conta da relação, mas é compreender também as suas necessidades, como nós temos as nossas. E na condição de pais, em relação aos filhos, perceber também que os filhos não são propriedade nossa e que é nossa responsabilidade sim orientá-los. Que a pretexto de que os filhos, eu já ouvi isso, pasmem, não, os meus filhos são espíritos imortais como eu sou, então é cada um por si. Não é bem assim. A estrutura da família, ela veio cheia de convites. E o convite para as funções de paternidade e maternidade são funções nobilíssimas, missões muito importantes de direcionamento, principalmente enquanto são crianças. Então, assumir as rédeas dessa responsabilidade é nosso dever. Nutrir sempre o respeito, a estima, ter a generosidade em ceder e, principalmente, aqueles que não são os nossos pais, né? Pelo menos do ponto de vista material, que muitas vezes fomos criados por uma tia, uma avó, uma irmã. Tem uma frase no Evangelho que eu acho perfeita: o mérito é maior quanto o devotamento é menos obrigatório. Ou seja, aqueles que não foram os co-criadores com o Pai na doação desse revestimento corpóreo, dessa indumentária carnal, têm mais mérito porque não têm obrigação. Não renasceram, né, perante a carne com esta obrigação de serem nossos pais e mães, mas acolheram essa missão pelo coração, né? E do mesmo modo que os filhos devem respeito aos pais, os pais também aos seus filhos. E não apenas respeitá-los, mas assisti-los em suas necessidades. Não pretender corrigir a quem quer que seja, mas buscar compreender, ouvir com paciência, buscar não entrar em confronto, sempre dialogar, colocar-se como aquele que serve, aquele que doa, aquele que ama. Porque em relação aos nossos pais, com a vida material, eles nos deram também a vida moral, no que diz respeito à oportunidade de reencarnar e, portanto, de aprender e evoluir.
E como nos elucida o Evangelho, compete a Deus punir, porque Deus é quem pode exercer a justiça ao lado do amor e da caridade. Ele nos conhece desde sempre. Não nos cabe julgar os pais que descuidam dos próprios deveres. Se esse proceder do julgamento seria condenável aos estranhos, aos nossos familiares é ainda pior. E do mesmo modo, os filhos que a gente costuma chamar de filhos problema, nada mais são que desafios para o exercício do amor. Quando eu ouço isso, eu gosto sempre de pensar o seguinte: se Jesus estivesse convivendo com essa criatura que a gente diz que é intragável, difícil, complicada, problemática, qual deveria ser a opinião do Cristo com respeito a esse ser de luz? Será que ele continuaria chamando de luz do mundo? Centelhas divinas? Sem sombra de dúvida. Muitas vezes os filhos, os pais, os cônjuges, os irmãos, quaisquer entes que a gente diga problema, são um problema para nós. Porque muitas vezes nos indicam um conflito que a gente ainda está em vias de resolver. Recordemos do que Emmanuel disse no início: a família como centro essencial dos nossos reflexos. Então, se eu consigo, pelo menos tento, viver em casa o Evangelho, ele já desceu da mente para o coração. Eu já começo a tentar dar o meu testemunho pessoal. Porque para hoje não nos está sendo cobrada grandes testificações como os cristãos primitivos, que lançavam-se aos circos de martírio para serem devorados por feras esfaimadas, entregues com alegria, com devotamento, com renúncia, até o supremo sacrifício. Hoje, o nosso supremo sacrifício, o que nos está sendo exigido é conviver, suportar as querelas, atravessar os sofrimentos, os padecimentos em conjunto, de que muitas vezes nessa existência não fomos autores, mas que estamos sendo convidados a estar naquele lugar, exercendo aquela função. E é interessante porque a conjuntura familiar, não obstante, possa ser em alguns momentos excessivamente desagradável, quanto mais a gente tenta se afastar, mais a vida nos aproxima. A gente pode fazer os nossos movimentos de emancipação, de cortar vínculos, mas é interessante que todos aqueles padrões, né, como se fosse um chamado na nossa consciência que reverbera e insiste, do qual a gente não consegue se desenlaçar, até que nós aprendamos tudo o que precisamos aprender. Sejamos mais nós mesmos. O espírito Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo de número 20, vai falar sobre o amor filial, e ela vai falar sobre esse convite de romper os grilhões do grupo restrito, não abandonando os compromissos morais familiares e cumprindo essa missão, porque a constituição familiar não é resultado de um acidente biológico, como por vezes os materialistas buscam defender, que a família é apenas obra de circunstâncias aleatórias, obra do acaso. Para o Espiritismo, consanguinidade traduz compromisso moral e espiritual mútuo, necessidade de reparação, de reeducação, convite ao amor e também a preservação da nossa saúde mental, para que a gente possa entender como que aquelas criaturas com as quais a gente renasceu podem ser os nossos maiores instrutores, os instrutores de vida. E se a gente quiser outros desafios, desafios que para nós pareçam melhores, melhoremos primeiro a nós mesmos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, no item 8,
em que vai ser falado sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, está escrito: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E isso, por vezes, explica a falta de afinidade em algumas estruturas familiares. E no próprio Evangelho também vai estar os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores afeições, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Mas para que eu estaria reencarnada com pessoas dentro da minha família com a qual eu não tenho compromisso ou que me seja estranho ou que tragam antipatias? Para trazer à baila conflitos que precisam ser dirimidos. Às vezes eu nunca tive nenhuma experiência de reencarnação com aquele ente, com aquele espírito. Mas aquele espírito tem uma prova iluminativa que toca na minha. Por exemplo, ele, para reparar-se das próprias faltas, precisa conviver com alguém que deve demonstrar paciência e tolerância com a sua situação. E eu, para que eu possa me reparar das minhas faltas, por vezes já tive alguém que teve muita paciência e tolerância comigo, e agora sou eu que tenho que desenvolver essa paciência e tolerância. Qualquer instrutor serviria para que eu possa ser convidada a desenvolver paciência e tolerância. Por acaso, veio este espírito que vem como o meu instrutor de paciência e tolerância e ao mesmo tempo vem naquele seio familiar porque ele apresenta a situação propícia para que ele também possa reparar-se da sua falta. Então é uma conjugação de interesses iluminativos, digamos assim. E é lógico que a partir dessa convivência próxima, veja que não é relevante se for a primeira reencarnação juntos, ou a segunda, ou a terceira, ou a milésima. O importante é que através desse enlace, nós podemos nos tornar afins. Os nossos compromissos podem não ser os mesmos, mas nós estamos convidados juntos a exercitar o amor, a exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão recíproca. E isso já é suficiente para a gente ter renascido com essa consanguinidade. Então, nesse trecho do Evangelho, vai se dizer, não são os laços consanguíneos os verdadeiros laços de família, mas os de simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Ou seja, esses laços espirituais, né, da nossa família espiritual, eles muitas vezes, né, que são os laços verdadeiros de afeto, eles sobrevivem à morte do corpo. E são esses laços autênticos. Mas os laços consanguíneos nos lembram de propostas de reforma moral que nós precisamos empreender para que possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos, do que viemos, do que quando começamos a nossa marcha. E já caminhando para o final, amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que para mim encerra, né, exemplificando de uma forma perfeita desafios e soluções em família, que está na obra No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier.
no capítulo de número 19, Reaproximação. André Luiz tem uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, A Obra no Mundo Maior é a quinta obra, e já para o finalzinho, ele vai compartilhar conosco uma história impressionante. Havia um espírito, que na obra ele chama de Cláudio, com necessidade de reencarnar, de retornar à carne. Cláudio tinha desafios muito profundos, né? Ele tinha uma cobiça, uma avareza em relação aos bens materiais e, portanto, ele precisaria de uma experiência de privação financeira, material, né? Passar dificuldades, dito de outro modo. Mas, ao mesmo tempo, ele necessitava de pais que fossem pais muito honestos, que fossem pais cuidadosos, zelosos, que o amassem muito e que, portanto, já tivessem um coração evangelizado. Essa reencarnação de Cláudio não precisava ser uma reencarnação com grandes interesses coletivos. Ele não iria ser uma pessoa muito importante na Terra. Era algo mais simples, porém, de reestruturação do seu caráter, né? E na última vivência de Cláudio na Terra, o seu pai trouxe uma filha para dentro do lar. O pai de Cláudio, nessa última reencarnação, teve um caso extraconjugal e engravidou a moça. E essa filha foi trazida, né? Ele assumiu essa menina e essa menina foi criada junto com Cláudio, chamada de Ismênia. E foi criada como irmã de Cláudio. Mas Cláudio não aceitou, porque achava que todos os bens deveriam ser para ele. Ele era o único herdeiro. Ismênia foi apenas um acidente de percurso. E aí na obra, André Luiz vai traduzir para a gente, né? Que Cláudio expoliou-a e a expulsou do lar. Ismênia, expoliada, depois de chorar e reclamar, foi compelida a viver de favor, homiziando-se numa residência de família abastada que lhe cedeu um lugar de copeira com uma remuneração desprezível. Passou por muitas dificuldades materiais e desposou um homem analfabeto, rude e cruel, que lhe dera filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Então isso pesava nessa reencarnação nova, né? Reparadora de Cláudio. Ele tinha uma necessidade de viver uma vida privada de recursos amoedados, tinha necessidade de se reaproximar com Ismênia, porque ele feriu os sentimentos dela, né? E tinha expectativa de pobreza extrema com um trabalho intensivo de reeducação. E aí, o que é que o Alto planejava para a reencarnação de Cláudio? O que é que vocês imaginam, né? Como o Alto tem uma forma extraordinária de resolver conflitos. Coloca para renascer na mesma família. E, para isso, eles pensaram em Ismênia, que já estava reencarnada, ser mãe de Cláudio. Mas faltava o aval dela. Ela que foi magoada em outras reencarnações, né? Ela provavelmente não tinha consciência disso, porque já era outra personalidade, outra pessoa, mas o espírito guarda as reminiscências. E, surpreendentemente, quando Ismênia, desdobrada, é convocada para saber se ela aceitaria ou não essa maternidade desafiadora, porém redentora, para ela e para Cláudio, olha o que é que ela responde. Se o céu me conceder a felicidade de algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito para mim mesma. Se um dia eu receber a aventura conjugal, será, Cláudio, o nosso primeiro e bem-amado filhinho. E de antemão eu sei que o meu parceiro, né, o homem com o qual ela estava casada, se regozijará com o compromisso que eu assumi. Ou seja, ela estava assinando pelos dois, por ela e por o companheiro, né, que eles estavam em vias de se casar. Não é emocionante essa postura? A postura
daquela que foi magoada, que foi despojada do lar, obrigada a viver de um modo deprimente e humilhante, hoje sendo convocada a receber no seu seio o seu algoz, né? Aquele que foi responsável ou instrumento de sua desdita. E ao invés de pretender vingança, ou simplesmente recusar-se, não preciso fazer, não tenho obrigação de fazer o bem, como a gente diz, né? Não tenho obrigação de fazer o bem a essa pessoa. O mal eu não desejo, mas o bem também, peraí, né? É demais. Ao invés disso, ela compartilha da aventura da existência, doa o melhor que ela tem, que é a capacidade de amar, para repará-lo. E mais importante, ela não vê nisso algo extraordinário e sublime como uma missão. Ela diz: fazendo bem a ele, farei por mim mesma. Então, amigos, que sirva de reflexão para todos nós, porque realmente são a essas soluções que os desafios nos convidam. Um grande abraço a todos e muito obrigada.